Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Esse é o terceiro mês aí que nós estamos caminhando, trecho a trecho, do Evangelho de João Marcos, tendo como tema aí da nossa série de mensagens a cruz do Rei. E nós temos aprendido sobre quem é Jesus e o que Jesus espera de cada um de nós. E o tema do sermão nessa noite é o Rei é o descanso. O nosso Rei é o nosso descanso. Abra aí a palavra de Deus em Marcos capítulo 2 e faremos a leitura do 23 até o capítulo 3, versículo 6. Se você puder, se coloque em pé e façamos juntos a leitura da palavra de Deus. Só se você puder. Se você não puder, pode ficar sentadinho. A palavra diz assim, ouça com fé. Marcos 2, a partir do 23. E aconteceu que Jesus, em um sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: Vê, porque eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos companheiros, e lhes dizia: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. 3, versículo 1. Jesus entrou de novo na sinagoga, e havia aí um homem com a mão paralisada, e ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: Levante-se aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza por causa da dureza do coração, Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e a sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus para encontrarem algum modo de matá-lo. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, é que a tua palavra possa chegar fundo ao nosso coração, para que a gente saia daqui descansando no teu evangelho, descansando na boa nova que temos em Jesus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos, existe um livro chamado Sociedade do Cansaço. Esse livro é escrito por um coreano. O nome dele é Byung-Chul Han. Não sei se eu falei certo. Mas esse livro, escrito por esse coreano, é um livro bem filosófico. A gente precisa de um pouco de paciência para compreender os seus vários insights ali, o que o autor quer mostrar. E quando o autor escreve esse livro, ele escreve para dizer que a nossa sociedade é uma sociedade do cansaço, de uma sociedade disciplinar, que era feita antigamente de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Surge no lugar dessa sociedade uma outra, uma sociedade de academias, uma sociedade de prédios de escritórios,
uma cidade de bancos, aeroportos, shopping centers, laboratórios, redes sociais e assim por diante. Então, o autor vai definir que a sociedade que a gente vive não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Se na sociedade antiga o problema era o excesso de negatividade, na nossa sociedade, a sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço é o excesso de positividade. E quando a gente olha para isso, se a gente refletir um pouquinho, isso é verdade. Nós nunca fomos tão estimulados como somos nos dias atuais. Quem não vive online, não é assim? A pessoa fica até brava com você quando você demora para responder uma mensagem. Não é assim que a gente vive na sociedade atual? Se eu perguntasse para você aqui, muitos iriam concordar, com tristeza, que nós vivemos em uma sociedade cansada, que nós vivemos sempre ocupados, correndo, atrasados, temos coisas acumuladas a realizar, estar sempre online, sempre ocupado, com a agenda cheia, é o padrão da nossa sociedade. Quando nós olhamos para o texto inspirado dessa noite, nós percebemos que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ao invés da vida estar centrada em Deus e na adoração, aqueles homens estavam centrando a sua vida não em Deus, mas fazendo do sábado um lugar onde Deus havia feito para o descanso. Quando a gente olha para o texto, ao invés do povo desfrutar do sábado como uma dádiva, para que assim eles pudessem não ser uma sociedade do desempenho, mas ser uma sociedade pautada na graça de Deus, aqueles homens, os fariseus, fizeram do dia do descanso um trabalho pesado. É isso que a gente vê aí presente. Ao invés, queridos e queridas, de olharem para o sábado como um dia, um tempo dentro do tempo para descansar em Deus, as pessoas, ao invés disso, viviam o sábado como um peso. Ao invés de adorar a Deus pelo que Deus fez, e a gente vai ver como isso é importante, as pessoas estavam vivendo a sua vida pelo que elas podiam fazer diante de Deus. Ao invés de adorar a Deus através do sábado, aquelas pessoas tomadas pelo desempenho, tomadas pela religiosidade, fizeram do próprio sábado um Deus. Ao invés de desfrutar do sábado, aqueles homens estavam fazendo do sábado uma maneira legalista e pesada de viver o tempo de Deus. O sábado, que era um momento de você parar e se voltar para Deus, se tornou para os fariseus. E essa é a bronca de Jesus. Se tornou uma religiosidade pesada. Em vez de um presente, as pessoas olhavam para o sábado como uma obrigação. E muitas vezes, quando a gente perde de vista o Evangelho, quando a gente perde de vista a graça de Deus, da mesma maneira, a gente vive uma vida cansada, a gente vive uma vida legalista, a gente vê uma vida onde a gente imagina que em outros lugares a gente pode encontrar descanso. Mas a grande verdade é que na sociedade do cansaço, a gente só pode encontrar descanso sem igual em Jesus e na sua obra consumada. Ele é o nosso descanso. É Ele que faz com que a gente viva a nossa vida, não frustrados, não correndo atrás do vento, mas vivendo a cada dia, descansando na obra consumada na cruz. Nessa noite, queridos, o resumo do sermão é que Jesus confronta os nossos falsos descansos, mostrando que Ele é o nosso descanso e nos chamando a viver esse descanso restaurador. Pegaram aí? O resumo do sermão é que Jesus é o Rei que confronta os nossos falsos descansos, mostrando que Ele é o nosso descanso e nos chamando a viver esse descanso restaurador. Olhe para o texto e veja comigo a primeira verdade. Marcos enfatiza a questão do sábado. O texto diz que aconteceu que foi no sábado, que Jesus estava atravessando a seara com os seus discípulos. E Marcos aqui a gente já viu várias vezes. Ele faz isso com o objetivo
de mostrar que Jesus Cristo era, de fato, aquele que tinha autoridade sobre todas as coisas. E a gente já viu aqui, Jesus tendo autoridade sobre os demônios, Jesus tendo autoridade sobre as doenças, Jesus como o próprio Deus que tem autoridade para perdoar os pecados. Na semana passada, a gente viu que Jesus tem autoridade sobre o jejum, e agora Jesus tem autoridade sobre o sábado. O texto diz, aqui não fica claro, mas no Evangelho de Lucas, diz que os discípulos de Jesus, eles estavam em viagem, se locomovendo de algum lugar, e o texto diz que eles estavam com fome, uma necessidade. Eles precisavam se alimentar, e eles então começam a colher espigas. Mas o problema era que era um sábado. Olha aí no texto. Os fariseus novamente surgem em cena e eles dizem, olhe, vê, por que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E quando a gente pensa nisso, o sábado era muito importante para o povo de Deus, muito, extremamente importante, tanto que o sábado, cumprir o sábado, observar o sábado, tinha a ver com a identidade do povo de Deus. E quando a gente pensa no sábado, quando a gente reflete sobre o sábado, a gente vê que desde a criação do mundo, Deus havia separado o sétimo dia como um dia especial. Se você olhar lá em Gênesis 2, o texto inspirado diz que, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Quando a gente pensa no sábado, o sábado tinha esse significado. Lembrar o Deus Criador que havia chamado também os homens a descansar, e ainda mais, na própria história do Êxodo, que é outra história importante, lá está o sábado presente, mostrando aos homens que eles deveriam descansar em Deus. O significado do sábado era isso, era lembrar o povo sobre quem Deus era e o que Deus havia feito em favor do seu povo. Mas qual que era o problema? O problema era que os fariseus haviam perdido o que de fato o sábado significava. O retrato do sábado que vemos no Antigo Testamento é o mandamento mais importante pelo que representa do que pela observância em si. A pergunta dos fariseus mostra exatamente como eles haviam esquecido do que de fato o sábado significava. Eles mesmos estavam perdidos no desejo de obedecer a Deus em cada detalhe da sua vida. Eles então começaram a definir quais atividades podiam ser feitas no sábado e quais não poderiam ser feitas. E adivinha qual das atividades que não podia ser feita no sábado? Exatamente essa: colher espigas. Ao longo da sua história, no seu afã de obedecer a Deus, no seu afã de não esquecer de Deus, o próprio povo de Deus havia perdido de vista que o sábado existia para trazer descanso aos homens. E eles estão condenando Jesus exatamente por isso. Por que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado? E como que Jesus responde? Jesus responde, olha aí no texto, não quebrando a lei, mas sim as tradições dos homens que concorriam com a palavra de Deus. No verso 26, Jesus traz para nós uma história registrada lá em 1 Samuel 21. Jesus confronta aqueles homens, mostrando que a sua ideia de não é lícito, não é descanso. Que a ideia do sábado não era criar regrinhas, que a ideia do sábado não era eles fazer desse dia um dia pesado, enfadonho, muito pelo contrário. Jesus lembra a eles que houve um episódio onde o rei Davi e os seus companheiros estiveram com fome, e o único pão que eles tinham para comer era o pão da preposição. Era o pão que era consagrado no templo. E o que Jesus estava ensinando aqui, aqueles homens, era que o sábado, que o descanso tinha um propósito que havia sido perdido de vista.
Davi e seus companheiros estavam cansados naquele episódio, fugindo, estavam sendo perseguidos, e o único pão ali disponível era aquele que era usado no templo, na casa do Senhor. O que Jesus estava falando para os fariseus é que eles tinham perdido de vista, eles não estavam entendendo o que é o descanso. Ao invés de desfrutarem do descanso como um presente de Deus, eles estavam tão cegados pela sua religiosidade que eles não conseguiam entender que o propósito do sábado não era esse. No Evangelho de Mateus, Jesus vai citar o profeta Oséias, quando o profeta diz que o que Deus mais espera de nós é misericórdia e não sacrifício. É uma vida pautada pela graça de Deus e não uma vida baseada nas tradições dos homens. É exatamente isso que Jesus está confrontando. Isso não é descanso. Vocês perderam de vista o propósito do sábado. E quando Jesus cita Davi aqui, a gente sabe que Davi é uma figura importante para o povo de Deus. E ao citar Davi aqui, Jesus estava falando que ele era o Davi perfeito, que ele era maior que Davi, e o que os seus discípulos estavam fazendo era uma necessidade, eles estavam com fome, e como rei superior, Jesus sabia e estava ensinando aqueles homens que ele era maior que o próprio rei Davi, que ele era o descanso do seu povo, que ele era, na verdade, o intérprete da lei, aquele que cumpria a lei, aquele que veio ensinar aos homens, que eles há muito tempo haviam perdido de vista o que o sábado significava. A primeira coisa que a gente aprende aí, Jesus confronta os falsos descansos. Quando aqueles homens se apresentam até Jesus, chegando com uma historinha de é lícito, há muito tempo eles já haviam perdido do coração o significado do sábado. Mas veja aí a segunda verdade, olha o versículo 27. Jesus diz o que não é descanso, mas Jesus também fala o que é descanso. E a segunda verdade que a gente vê aí no versículo 27 é que Jesus mostra o que é o descanso. Olha os versos 27 e 28. Jesus faz duas declarações importantes para os seus ouvintes e para nós. Jesus diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E a segunda declaração de Jesus é: o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Se Jesus primeiro confronta os fariseus, que eles haviam perdido de vista o significado do sábado, que era fazer o povo voltar-se para Deus, aqui Jesus mostra o que é o descanso. E Jesus faz a primeira declaração mostrando para aqueles homens que o sábado existia para benefício do homem, para fortalecer o povo de Deus. A observância do sábado não era se tornar uma obrigação, um peso cheio de normas e regras. E vocês não fazem ideia do absurdo de regrinhas que os fariseus haviam ensinado aos homens. Detalhes, quantos passos você pode dar num dia? O que você pode ou não pode fazer no sábado? E o que Jesus está dizendo com essa primeira declaração é que o sábado é uma dádiva e não uma obrigação. O sábado existe para servir o ser humano, para benefício das pessoas e não ao contrário. Jesus está ensinando àqueles homens e a nós que o sábado tinha um objetivo: lembrar o povo de quem Deus era. O sábado tinha um objetivo funcional: suprir as necessidades das pessoas, ser um dia de renovação, de descanso, de relacionamento e de justiça social, como a gente vê no livro de Deuteronômio. O sábado era um presente de Deus para a sua criação. O próprio Deus havia dado o sábado como um dia em 7 para quebrar a pesada rotina do dia a dia que as pessoas estavam vivendo. Deus estabeleceu o sábado para benefício dos homens, para que os homens tivessem um ritmo, para que os homens pudessem se lembrar de Deus. E quando a gente pensa no sábado, não só os homens deveriam parar, os escravos deveriam parar, os servos deveriam parar, os animais deveriam parar e até mesmo a própria terra deveria parar. O que Deus estava ensinando ao seu povo é que o sábado tinha um propósito de renovar o mundo.
de trazer descanso sobre toda a criação. Quando os homens observavam o sábado, eles deveriam parar e confiar na providência de Deus. E quando a gente vê na história de Israel, uma das primeiras coisas que o pessoal abandona, o que é? O sábado. Perder um dia para ganhar dinheiro? Perder um dia onde a gente pode lucrar ainda mais? E a gente vê exatamente isso acontecendo, e à medida que o povo foi abandonando o sábado, não é à toa que o povo fica 70 dias exilado. É como se Deus falasse assim para o seu povo: olha, porque vocês não descansaram e não deixaram a terra descansar, agora eu vou fazer vocês descansarem e a terra também descansar. Quando a gente pensa no sábado, considerando a nossa realidade, quando a gente considera isso, Jesus ensinando que o sábado é por nosso benefício e não a gente a servir o sábado da mesma maneira. Quando a gente pensa em cada boa dádiva de Deus, eu pergunto para você: você desfruta das bênçãos de Deus como uma dádiva, ou você olha para as dádivas de Deus e coloca elas no lugar que elas não podem ter? Quando a gente considera o tempo que Deus nos dá, que é uma dádiva, o dinheiro que Deus nos dá, o celular, as redes sociais, os relacionamentos, a gente tem aproveitado como dádiva ou a gente tem sido escravizado pelas bênçãos de Deus, quando a gente coloca as bênçãos de Deus no lugar de Deus? Era isso que era o problema do povo. Em vez de eles usarem o sábado como um descanso, eles estavam colocando o sábado no lugar de Deus, colocando a sua confiança, não em Deus, mas naquilo que eles poderiam ganhar. E da mesma forma eu pergunto para você: como que a gente tem desfrutado das boas coisas que Deus nos dá? Essas coisas existem por nossa causa, por nosso benefício, ou a gente tem vivido as nossas vidas escravizados pelas bênçãos de Deus? Quando a gente coloca essas coisas no lugar do Senhor, qual que é a liturgia diária que tem moldado as nossas vidas? O que a gente faz no piloto automático, sem pensar? Essa primeira declaração de Jesus nos chama a realmente olhar para isso e ser lembrado que todas as coisas que Deus criou é para o nosso benefício, é para a nossa alegria, e não para a gente servir essas coisas como escravos. Olha aí no texto e veja a segunda declaração de Jesus. Como então resolver esse problema? Se o sábado foi feito para o nosso benefício, se o sábado foi feito por nossa causa, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente lida com isso? E o próprio Jesus responde a isso. Olha a sua segunda declaração. Jesus diz assim: o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. O sábado é um princípio de uma dádiva que deve dirigir o ritmo da nossa vida. E a segunda declaração de Jesus é o fundamento do sábado. O fundamento do sábado é que o Senhor do sábado, que o Senhor do nosso descanso é Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor também do nosso descanso. E isso está muito conectado com a visão de Daniel 7, quando ele diz que Jesus seria o Rei universal, o Rei soberano sobre todas as coisas. E o que Jesus está dizendo aqui é que Ele é o Senhor do sábado. Para a gente não ser escravizado pelas bênçãos de Deus, para a gente não ficar entrando em situações onde o nosso coração é tomado por coisas que não podem nos suprir. O fundamento tem que ser esse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse é o fundamento da nossa vida. Esse deve ser o fundamento de tudo o que a gente faz, de tudo o que a gente tem. Jesus é o fundamento que nos livra de sermos escravizados pelas boas dádivas de Deus. Jesus é o Rei que nos livra da manipulação do legalismo religioso. Pense, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, lidando exatamente com esse problema que acontecia na igreja. Olha, não pegue nisso, não coma aquilo, não toque nisso, e todas essas coisas eram inúteis se o fundamento não é: o Filho do Homem é o Senhor da nossa vida.
Nenhuma regra legalista pode mudar o nosso coração. Nas inclinações contra a carne e contra o pecado, o único poderoso é aquele que é Senhor também do sábado, aquele que é Senhor das nossas vidas. E eu pergunto para você, esse tem sido o fundamento da nossa vida? O Filho do Homem é o Senhor do teu dinheiro, é o Senhor do teu tempo, é o Senhor do teu casamento, é o Senhor na maneira como você tem vivido a sua vida. O Filho do Homem é o Senhor, é o dono da nossa vida. O sábado é para o nosso benefício. O fundamento que nos livra do legalismo é entender que Jesus é o Senhor também do sábado. Se a gente quer viver uma vida verdadeiramente livre, a gente precisa colocar isso no nosso coração. O Filho do Homem é o Senhor sobre todas as coisas. A gente só não é escravizado. A gente só não confunde as coisas. A gente só consegue viver as coisas da maneira como Deus espera, quando Jesus Cristo é o fundamento do nosso coração. E vejam, queridos, a terceira verdade. Jesus não só mostra o que não é descanso, o que é descanso, mas Jesus agora vai encarnar o que é descanso. Olha aí a última parte do texto. Dos versos 1 até o 6, Jesus não quer deixar dúvidas. Jesus está chamando os homens a viver esse descanso. Olha o que o texto diz. Eles de novo entraram na sinagoga em Cafarnaum. E estava ali um homem que tinha uma das mãos paralisadas. Jesus mostra o que não é descanso. Jesus mostra o que é descanso. E agora Jesus vai mostrar para ninguém ter dúvida como viver esse descanso. E o texto então apresenta uma história que vai mostrar Jesus como Senhor do sábado, mostrando que o objetivo do sábado é restauração. Que o objetivo do descanso é restaurar as pessoas, que o objetivo do descanso, que o objetivo de Jesus é trazer vida, é trazer realmente alegria aonde há uma mão ressecada. Porque olha o que o texto diz que havia ali um homem com uma mão ressequida, atrofiada, paralisada, deformada. E Lucas, como médico, dá um detalhe ainda mais importante. Ele diz que era justamente a mão direita daquele homem que estava paralisado. Ou seja, aquele homem não podia trabalhar, aquele homem não podia viver a sua vida. E muitos, olha o texto, estavam ali preocupados não com aquele homem. E esse é o problema da religiosidade, esse é o problema do legalismo. Eles estavam procurando uma oportunidade para acusar Jesus. Tanto que o texto dá a ideia de que os fariseus levaram aquele homem lá para colocar Jesus na berlinda, para pegar Jesus curando no sábado. Percebam que aqueles homens estavam tão cegados pela sua religiosidade que eles não conseguiam gerar descanso. Pelo contrário, eles estavam satisfeitos em ver aquele homem daquele jeito, com a sua mão deformada, paralisada, não podendo fazer nada. Mas olha no texto, versículos 3 e 4. Jesus então disse ao homem da mão ressequida, da mão paralisada, vem aqui para o meio. E Jesus então confronta aqueles homens. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer. Eles ficam em silêncio. Eles não sabem o que responder. E Jesus coloca aquele homem exatamente no meio para mostrar que o verdadeiro descanso, que o objetivo do sábado não é deixar as pessoas paralisadas, não é deixar as pessoas com a mão atrofiada. Muito pelo contrário, o objetivo do descanso era gerar restauração. Jesus confronta aqueles homens que preferiam observar regrinhas que não estavam baseadas na palavra de Deus, tradições de homens, mas aquele homem ficava incurado. E o objetivo do sábado era viver o descanso, desfrutar do descanso. E a gente já viu isso acontecendo em outros episódios. Quando que eles levaram os doentes para Jesus curar? Depois que terminou o sábado. Jesus estava confrontando aqueles homens
Jesus estava chamando aqueles homens porque eles estavam vivendo uma loucura. Jesus confronta aqueles homens que haviam perdido de vista o objetivo do descanso. Olha o texto como termina. Termina mostrando de fato o que é descanso e para que serve o tempo de Deus quando ele entra no nosso tempo. Jesus mostra a todos ali presentes, olha o versículo 5 e 6, que o objetivo do descanso, e a gente é chamado a viver esse descanso, ele tem como objetivo restaurar todas as coisas. O texto diz que Jesus ficou irado, Jesus ficou indignado pela dureza do coração ali presente, mas Jesus chama aquele homem e diz àquele homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Aquele homem que estava sendo usado pela religião vigente como um motivo de pegar Jesus, foi curado por Jesus. Aquele homem se aproximou em fé de Jesus, descansou em Jesus e recebeu o que só Jesus poderia dar. Aquele homem que com certeza estava doente, encolhido, machucado pela vida. Talvez ele ficava, como vários personagens na história bíblica, longe das pessoas, afinal, ele estava doente. A sua mão estava paralisada. E o que Jesus faz, o que Jesus mostra naquela sinagoga, é que o objetivo do descanso é sempre restauração e não deixar as pessoas atrofiadas. A espiritualidade que nós vemos em Jesus é uma espiritualidade que restaura as pessoas, que traz cura ao coração das pessoas e não que disfarça aquilo que só Jesus pode fazer. Olha como o texto termina, queridos. Termina, e isso é muito importante. Os fariseus preferem rejeitar o verdadeiro rei que traz descanso e se unir a um rei que não pode trazer descanso. O texto termina dizendo que os fariseus se juntaram com os herodianos, que eram partidários do rei Herodes, e eles então começaram a traçar um plano para tirar a vida de Jesus. Quando Jesus confronta aqueles homens com a cura daquele homem, eles estão tão tomados por si, que a sua resposta é tramar a morte do próprio Jesus. Aqueles homens estavam tão longe do evangelho da graça de Deus, que só o que eles enxergam era que Jesus era uma ameaça, que eles estavam com seus dias contados, porque Jesus não oferecia uma religião sem vida, Jesus oferecia vida e restauração a todos aqueles que se aproximavam dele. E esse episódio na sinagoga de Cafarnaum revela a reação das pessoas diante de Jesus. Naquele culto, naquela sinagoga, Jesus ensinou e um homem saiu curado, mas pessoas saíram dali cheios de inveja e ódio de Jesus. Aquele homem que reconheceu a sua necessidade, saiu curado, saiu salvo, mas aqueles homens cheios de si saíram ainda mais endurecidos e perdidos. Eu faço para você a pergunta que o pastor Hernandes Dias Lopes fala comentando esse texto. Quem é você nessa história? Você é o homem doente, enfermo que se aproxima de Jesus, ou você é o crítico? Você é o necessitado ou você é o julgador? Como que a gente sai desse episódio? Curado, perdoado, salvo ou ainda mais endurecido pelo confronto de Jesus? Jesus nos convida a viver o verdadeiro descanso que só pode ser encontrado nele. Jesus nos chama, assim como esse homem foi chamado, colocado no meio, tirado da periferia. Jesus nos chama a viver esse descanso que restaura o nosso coração e a nossa alma. Amém? Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. Pedir para alguém colocar lá, eu acho. 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, o descanso é uma dádiva. Apesar da gente não observar mais o sábado como no judaísmo, e não faça essa mistureba aí, tem algumas igrejas que fazem aí, pastor usando coisa do judaísmo dentro da igreja evangélica. Não é assim?
fazendo uma mistureba de coisa aí. Isso não existe. A gente não é judeu. A gente não guarda o sábado. A gente vive o domingo. E a primeira aplicação, o descanso é uma dádiva. Troque a mentalidade do é lícito pelo aproveite. Aproveite o descanso que Deus nos dá ainda neste mundo. Aproveite o dia do Senhor para realmente descansar, para realmente viver a sua família, para realmente vir ao culto. E isso faz toda a diferença. Mas não no legalismo, não na obrigação, não na falsa liberdade, mas aproveitando isso como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus. Aproveite o descanso que Deus te dá. Respeite o seu tempo, respeite os seus limites. Férias é de Deus, tire férias, descanse. Às vezes a gente fica enfermo, a gente fica doente porque a gente não respeita o ritmo que Deus tem para a nossa vida. E Deus quer que a gente pare, Deus quer que a gente trabalhe e descanse. Trabalhe e descanse. Ao contrário, Deus quer que você descanse e então trabalhe. Descanse no domingo. Por isso que segunda não é primeira-feira, é segunda-feira. Porque o primeiro dia é o dia de aproveitar e descansar diante do Senhor. Uma segunda aplicação, Jesus é o Senhor do descanso. Jesus é o dono de tudo que somos e temos. Como lidar bem com as coisas e com as pessoas, tendo isso como fundamento. E eu pergunto para você e para mim, Jesus é o Senhor do meu celular ou o celular é o meu dono? Jesus é o Senhor do meu tempo, ou eu, ou outra coisa é Senhor do meu tempo? Jesus é o Senhor das minhas emoções, ou eu mudo de decisão assim como eu mudo de roupa? Eu pergunto para você, Jesus é o Senhor da tua vida? De tudo que você é, de tudo que você tem? Ou a gente tem colocado as bênçãos de Deus no lugar do próprio Deus? E isso é um grande problema. Não no sentido de legalismo, mas tente fazer isso. Se você não conseguir, é porque aquilo é o teu Deus. Eu tentei fazer isso. Lá na quaresma eu vou ficar sem mexer no celular antes de dormir. No primeiro dia foi tranquilo, no segundo dia, depois não consegui mais. Tente fazer isso. E se você não conseguir, não precisa ter dúvida. Isso se tornou um Deus na sua vida. Por isso que a gente, no tempo da quaresma, a gente fala para você, olha, tente mudar algum hábito. E você vai ver como é difícil. Porque muitas vezes essas coisas têm sido Senhor no nosso coração. Só que se isso for Senhor no nosso coração, a gente vai viver infeliz. A gente vai viver sempre caindo, porque essas coisas não podem satisfazer o nosso coração. E por último, queridos, o descanso é restaurador. Como saber se eu tenho vivido o descanso? Se ele tem gerado restauração e não deformação. E às vezes a gente confunde o que é descanso. Tem gente que acha que descanso é dormir o dia inteiro sem parar. Ou descanso é você desligar e maratonar todas as séries da Netflix. Isso não é descanso. Descanso é quando a gente para e se volta para o nosso Criador. Descanso é quando a gente para e se volta para o único que pode satisfazer o nosso coração. Então a gente vai ter um dia para dormir o dia inteiro, que é importante, ter um dia que você não precisa do despertador para acordar. Mas por que a gente faz isso? Porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. Porque Jesus, de fato, é o descanso que gera restauração no nosso coração. E eu termino, queridos, o sermão dessa noite parafraseando uma citação de um peregrino, quando ele diz assim: contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma: teu descanso está nos céus. E parecia que com os olhos da alma via Jesus Cristo à direita de Deus, permanecendo ali como o meu descanso. Vi, além disso, que não é o meu coração que torna o meu descanso melhor, nem que o prejudica, porque o meu descanso é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias então caíram das minhas pernas, fiquei livre das angústias, as tentações perderam a força, o horror da severidade de Deus não mais me perturbava.
e voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase: teu descanso está nos céus, mas achei: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vi então que a outra frase era verdadeira: o teu descanso está em Jesus. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Que a gente não seja marcado por ser uma sociedade do desempenho, mas que a nossa vida seja marcada por ser uma comunidade, uma família que descansa naquilo que Deus fez, que descansa no Evangelho, que confia no Senhor. Coloque a sua vida e o seu coração diante dele. Pai Santo, nós te damos graças pelo teu amor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor tome as nossas vidas. Nos ensina, Deus, a não ir pelo caminho do legalismo, de regrinhas que não podem mudar o nosso coração. Livra-nos do legalismo que muda apenas o exterior. Tira a nossa mentalidade do é lícito, não é lícito, e coloca no nosso coração o aproveite do teu evangelho. Que a gente descanse, que a gente aproveite o dia de folga, sem dor na consciência. Que a gente aproveite os tempos de férias, os momentos que precisamos descansar, e que a gente perceba que temos essa necessidade. Que a gente possa, Deus, entender que cada coisa existe para o nosso benefício. Que o objetivo da lei é trazer alegria para o nosso coração e não fardo, e não peso. Por isso nos ensina, Deus, a aproveitar a vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas coisas que ajudam no nosso dia a dia. Obrigado, Deus, pela máquina de lavar. Obrigado por essas coisas boas que o Senhor deu a nós. A tecnologia que ajuda em tantas coisas. Mas nos lembra também, Deus, do perigo de colocar o nosso coração nessas coisas. Que o nosso coração, que o nosso descanso estejam somente no Senhor. Que a gente viva o descanso que nós temos em Jesus. Que a gente possa ser renovado aqui. E que a gente possa viver uma espiritualidade que gere vida, que gere alegria. Uma espiritualidade que traz restauração e não deformidade. Uma espiritualidade que gere nova vida. Aonde, Deus, pessoas sejam inflamadas pela tua vida. Essa é a nossa oração, Deus. Que o Senhor tome a nossa vida, o nosso coração, as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. E amém.